A gente percebe, né, a alegria do nosso irmão em servir ao Senhor, e eu creio que o Senhor tem uma palavra para compartilhar conosco através da vida dele. Estenda suas mãos para cá, abençoa a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, a vida do Gustavo hoje. Que ele seja canal de bênção para a tua igreja. Que nós possamos hoje, Senhor, receber uma palavra fresca. Que o óleo da tua unção, Senhor, que está, Senhor, escorrendo sobre a vida dele, possa ser passado para nós. E que nós possamos ser cheios hoje de esperança, de alegria, de paz. E que a tua palavra venha, Senhor, ser plantada no nosso coração e dê muito fruto. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida do Gustavo e te peço, continue usando a vida do teu filho. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Graça e paz, igreja. Amém. Como o pastor disse, sou o Gustavo, sou obreiro dos jovens. Então, quem tem pai adolescente e jovem aqui que está na igreja? Amém. É comigo que você fala, amém? Comigo com a minha esposa lá. Amém? Glória a Deus. Obrigado, João. Deus é bom. Meus irmãos, quero falar de algo muito importante hoje. Repor um pouquinho de água no meu corpo. Nesse louvor chorei bastante. Pegar o Danilo. Uma benção, Deus é bom. Meus irmãos, o que é importante numa célula, num culto como este? O pastor Tiago começou orando. Nós começamos com um toque de piano, de teclado. Começamos com uma guitarra. O que é muito importante num culto, numa célula? Responda para mim, ambiente. Mais uma vez, fale comigo, ambiente. Aleluia. O ambiente é muito importante. Por isso nós começamos orando. Nós temos um momento do louvor, da adoração. O ambiente importa. O ambiente no mundo espiritual importa. Amém? Mas não só nos louvores, não só no culto, não só na célula, mas também em nossas casas, na nossa empresa, no nosso local de trabalho. O ambiente importa. Nós costumamos dizer que nós não somos termômetros. Nós somos termostatos. Nós não somos aquela pessoa que chega e fala assim, nossa, o ambiente está ruim, vou embora. Não, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. A gente chega e vê o ambiente, percebe que o ambiente está ruim. Qual que é a nossa atitude? Eu vou mudar esse ambiente aqui. Onde eu cheguei, a glória de Deus chegou. Nós mudamos o ambiente, amém? Glória a Deus. Jesus, quando estava indo à casa de Jairo, ressuscitar a filha de Jairo, ele chega lá, no lugar que ele diz, fica Pedro, Tiago e João, e os pais ficam aqui, os demais ficam para fora. Por quê? Ele estava chegando lá, havia um cortejo fúnebre, em que todos estavam chorando. Quando Jesus falou assim, não se preocupem, a menina não morreu, ela só dorme, o que eles fizeram? Deram risada. Por isso que Jesus chegou assim e falou assim, ó, fica só os 3 aqui, e o resto sai, fica a sua família. E Jesus fez um milagre. Por quê? Ambiente, manter um ambiente de fé. O que mais? Eliseu, quando falou para a viúva, vai lá, pega as vasilhas dos vizinhos. Trouxeram as vasilhas, e o que ele falou depois? Fecha sobre ti e teus filhos a porta. Por quê? A observação dos vizinhos podia estancar o milagre, podia travar o milagre. A incredulidade dos vizinhos podia atrasar o milagre. Eu fico impressionado quando na Bíblia diz que Deus não pôde realizar milagres em Nazaré. Como que Deus não pôde fazer algo? Por conta da incredulidade das pessoas lá em Nazaré. Porque olhavam de uma forma natural. Disseram, é o filho do Zelão que jogou bola com a gente. Como que é assim que ele é Deus e vai curar o povo? Olhavam de uma forma natural. O ambiente é de acordo com o seu governo. Amém? O seu governo é de paz, o ambiente será de paz. A sua casa será de paz, se há um governo de paz. Vai ser um ambiente onde você fala assim, minha casa é uma casa de paz. Minha casa é uma casa de prosperidade. Minha casa é uma casa de abundância, uma casa de alegria, uma casa de amor. Um ambiente de paz depende do seu governo. E o que mais? O pastor Tiago falou sobre sementes aqui. O ambiente importa para fecundar a semente? O que você acha? Se a semente é boa, só que a terra é ruim, não adianta.
Se a semente é boa, e a terra também pode ser boa, mas o ambiente não é bom, não é favorável, não é propício para aquela semente multiplicar, crescer e formar uma árvore, aquela semente não adianta. A semente é boa, mas o ambiente é ruim. Ou seja, quais sementes você tem na sua mão? O que você tem semeado? Ah, Gustavo, eu tenho semeado na minha vida financeira. Tenho semeado, meus filhos são sementes que eu tenho plantado. Quais sementes você tem lançado? A semente vai fecundar de acordo com o ambiente. O ambiente importa, amém? Repita comigo, o ambiente importa. Eliseu, voltando para Eliseu. Coloca para nós, por favor, 2 Reis 3, 14 e 15, vamos ler. Aleluia. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria. Ora, pois trazei-me o tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. O que Eliseu falou? Eliseu ia profetizar sobre, esqueci o nome do rei, Josafá. Josafá ia profetizar sobre o rei de Judá. Só que junto de Josafá estava Jorão. Jorão era filho de Acabe, os irmãos conhecem Acabe. Era o rei frouxo. Era o rei frouxo. Um rei mau de Israel. Ou seja, Jorão estava junto com Josafá. Quando Eliseu falou assim, ele falou assim para Josafá: olha, só vou liberar a profecia porque você está aqui. Por causa desse Jorão aqui, se não fosse você eu não liberaria nada, porque eu não vou com esse Jorão aqui. Ele é um rei mau. O que ele fez? Chamou um tangedor. Coloca um louvor que o ambiente está ruim. Coloca uma música aqui que esse rapaz está estragando o ambiente. Esse senhor aqui está estragando o ambiente. Coloca um louvor para nós. E a Bíblia diz que veio o poder de Deus. Amém? Ambiente traz realidade espiritual. Tem uma outra história, o homem de Deus e o profeta velho. O homem de Deus e o profeta velho. A Bíblia não fala o nome desse homem de Deus. O que Deus fala para ele? Ele fala assim: olha, homem de Deus, profeta, vai lá e denuncia o altar. Denuncia o altar. Eu não lembro onde está a referência, 1 Reis. Acho que eu não marquei aqui. Ele falou assim: denuncia o altar. O altar está corrompido. Vai lá e denuncia. Chegou lá no reinado de Jeroboão, na época. Ele denunciou o altar. Falou assim: o altar está corrompido, as ofertas vão se esparramar e o altar vai se rachar. Jeroboão, rei, ele falou assim: quem quer você? Prendam-no. Para o homem de Deus. No que ele fez assim, a mão dele travou. A Bíblia diz que secou a mão dele. Congelou o braço dele. Ele ficou congelado e ele falou assim para o homem de Deus: ora para o seu Deus para libertar a minha mão. Eu não quero ficar assim. O profeta orou a Deus, a mão dele voltou ao normal. Deus falou assim: vai embora. Só que não para pelo caminho, não volte pelo mesmo caminho, não coma e nem beba água. Não fala com ninguém. Lembram de algo semelhante? Jesus mandou os discípulos pregar nas cidades. O que ele falou para os discípulos? Quando vocês forem pregar, não saúdem ninguém pelo caminho. Não parem. Continua lá. Quando vocês chegarem lá, aí sim, vocês falam do evangelho. Por que Jesus falou, não saúdem ninguém pelo caminho? Repita comigo, ambiente. Ambiente, eles estavam cheios de fé. Jesus havia dado uma palavra para eles. Olha, vocês vão chegar na cidade, no meu nome vocês vão fazer curas, vão libertar os cativos, expulsar os demônios, só que não parem pelo caminho e não falem com ninguém. Para quê? Para manter o ambiente. Mantenham o ambiente. Amém? Voltando para a história. Deus falou para o homem de Deus: volta, não volta pelo mesmo caminho, não para, não conversa com ninguém, não come nem bebe. Vai, só quando você chegar, você chegou. Amém? Aí, ele foi para o caminho dele. Nisso, o profeta velho, que era bem famoso no contexto lá, ele ficou sabendo do que o profeta novo havia dito, do que o homem de Deus havia dito, que havia denunciado o altar. Ele falou: eu vou lá atrás para saber o que está acontecendo. O profeta velho foi atrás do homem de Deus, chegou lá e falou assim: olha, eu sou profeta como tu. Deus me falou para você ir para minha casa e comer. Dá um tempo da sua viagem. O profeta novo falou: Deus falou? Ele falou: sim, falou.
foram para a casa do profeta velho, comeram, e quando estavam comendo, a Bíblia diz que Deus falou com o profeta novo: você desobedeceu. Você desobedeceu, você não fez o que eu falei para você fazer. Você parou pelo caminho. Terminou o jantar, o profeta velho e seus servos lá muniram o profeta novo com um jumentinho, uma marmitinha lá, e falou: vai embora. No meio do caminho, apareceu um leão e devorou o profeta. Devorou o profeta. O profeta velho viu, e viu que o leão não havia desmembrado o profeta, e também não havia comido, nem encostado no jumento. Estava o jumento e o leão do lado do outro. Ou seja, era para o leão só tirar a vida do profeta. Qual que é o nosso ensinamento sobre isso? O que nós tiramos de ensinamento sobre isso? Ambiente. Ambientes devem ser guardados. Amém? Sementes multiplicam em ambientes corretos. Você pode repetir comigo? Sementes multiplicam em ambientes corretos. Vamos falar agora sobre Jesus no templo e 4 características do ambiente onde milagres e mover de Deus acontecem. Quantos querem milagre de Deus aqui? Quantos querem mover de Deus acontecendo aqui? Então tem 4 características aqui em que os milagres e o mover de Deus ocorrem no ambiente correto. Jesus nos ensina como manter um ambiente correto. Coloca para nós, Mateus 21, 12 a 17. Vamos ler com atenção? As chaves estão envolvidas aqui nesse texto. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, você que é músico, consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo, clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Amém? Até aí. Primeiro ambiente, ambiente de santidade. Ambiente de santidade, está no versículo 12. Onde está o 12? Mantenha esse texto para nós sempre vamos voltar nele. Amém? Versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, ele fez isso que ele fez. Expulsou o que vendia, comprava, derribou as mesas e as cadeiras do que vendiam pombas. As pessoas acham, muitas vezes, que a igreja é um modelo humano. Por que as pessoas tendem a achar isso? Porque cada congregação faz a sua maneira. Gustavo, a denominação X faz de um jeito, a denominação Y faz de outro, mas a igreja é um modelo divino. Com Moisés, Deus mostrou para ele como o tabernáculo devia ser. Moisés, o tabernáculo deve ter X por X, Y por Y, Z por Z, deve ser do tecido tal, da maneira tal, do jeito tal. Deus deu um modelo de como deveria ser o tabernáculo para Moisés. E a mesma coisa é para a igreja. Deus nos dá um modelo. Deus nos dá um modelo. Se nós somos casa de Deus, há um modelo de Deus para nós seguirmos. Há um modelo que nós devemos levar ao nosso casamento. Não é você que define o modelo do seu casamento, é Deus. Não é você que define o modelo de criar seus filhos, é Deus. Não é você que define o modelo de criar os seus negócios, é Deus. E graças a Deus por isso, amém? Graças a Deus por isso. Que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Nós sabemos que o jeito de Deus é muito melhor do que o nosso. Os sonhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. E graças a Deus tem que ser o jeito de Deus. Aleluia. 1 Coríntios 3,16, não precisa projetar. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Ou seja, há um modelo de Deus para a sua vida. 1 Pedro 2, 4, 5, esse pode projetar. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem,
sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha para o seu irmão e fala assim: você é uma pedra viva. Aleluia. Pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Olha que interessante. Só nós isoladamente somos pedras vivas. Só que juntos formamos casa de Deus. Nós sozinhos, como que foi dito aqui? Ô Senhor, santuário de Deus. Nós sozinhos somos santuário de Deus, mas nós juntos somos edifício espiritual. Imagina comigo, como que o mundo espiritual deve ser visto. Se você leu Daniel, Ezequiel, você já entendeu que o mundo espiritual não tem nada do que a gente imagina que seja. Não é nada a ver com esse mundo aqui, é completamente diferente. Então imagina no mundo espiritual, nós unidos aqui como igreja, como que a gente deve parecer? Deve ser um negócio lindo, assim, os principados e potestades devem olhar de longe e a gente é um edifício, juntos e louvando a Deus e subindo um incenso agradável para o céu. Deve ser a coisa mais linda do mundo, o brilho, as cores que devem surgir. Nós somos juntos edifício espiritual. Amém? Glória a Deus. A sua casa tem um ambiente que você permite. A sua casa tem um ambiente que você permite. E não podemos reclamar daquilo que nós permitimos. Tem alguns vídeos, né, muito engraçados de algumas trollagens. Quando já viram trollagem que os filhos fazem com os pais? O filho está filmando assim, aí o pai está sentado, né? Como pai, né? Como homem, só muda o endereço. Sentado lá, né, na dele, vendo a TV ou mexendo no celular. Aí a mãe combinada com o filho, a mãe fala assim: filho, vai tirar o lixo. Aí o filho fala assim: cala a boca, mãe. Aí é unânime a atitude dos pais, levanta assim e já vai atrás do filho. Não, brincadeira. Tem um cara desse tamanho, já viram o vídeo de um rapaz de exército? Um pai desse tamanho assim, fala: cala a boca, mãe. Ele sai para cima do filho: não, brincadeira. Tem um pai que eu vi esse vídeo assim, na hora que ele falou: fica quieta, mãe, né? Bateu de frente com a mãe. O pai só virou, olhou para ele assim: sai de casa agora. Sai da minha casa agora. Ou seja, pais que não permitem um ambiente de desonra. Eles não permitem um ambiente onde o filho manda a mãe ficar quieta, onde desonra a mãe. O pai já se posiciona e fala: não. Aqui não funciona assim não. Amém? Eu aprendi com a minha esposa uma coisa muito importante, de nós comermos todos juntos. A minha casa, infelizmente, eu, minha mãe e meu pai, nós não conhecíamos o Senhor. Era um ambiente onde cada um ficava num canto. Não tinha celular, né, na época, não ficava... Mas o que a gente fazia mesmo quando não tinha celular? Não lembro. Assistia TV, cada um num canto, um lá, o outro lá. A minha esposa me ensinou, ela falou: não, quando a gente casar, a gente tem que almoçar juntos. Logicamente, na correria do dia, quando não estão todos juntos, um está trabalhando para lá, o outro está estudando para lá, a gente almoça correndo, mas quando a família está junta, nós almoçamos e jantamos juntos. E a mesa é muito bom, a mesa é um lugar de alinhamento. Na mesa a gente alinha muita coisa, né? Da família, a gente alinha muita coisa. Às vezes quando saem umas broncas lá, mas a gente alinha, é um momento de juntar a família aí. Você está gostando de quem? E aí, como é que está o trabalho? Como é que está a escola? Alguma coisa falar para o pai? Alguma coisa falar para a mãe? Aí que surge: eu tirei 5 em matemática. Isso não acontece. Só um exemplo. Aconteceu uma coisa ruim. Fala: poxa, mas a gente não teve tempo de conversar. Então na mesa muitas coisas são alinhadas. Amém? Permita um ambiente de honra na sua casa. Um ambiente onde todos sentem juntos e conversem juntos. Amém? Um ambiente. O que Jesus fez? Chegou no templo, viu aquela bagunça. Você imagina? Nós cantamos que Jesus é manso e humilde. Jesus chegou lá, virou as mesas dos cambistas, desparramou todas as moedas no chão, soltou os pássaros, soltou os bichos que estavam amarrados, que estavam presos, pegou o chicote, deu chicotada. Ele não fala que deu chicotada nos outros, deu chicotada nas mesas, né? Jesus não ia bater nos outros. Mas ele ficou revoltado, ficou indignado. E aí, neste momento, o Espírito Santo fala com os discípulos. E fala um texto bíblico. Ele falou assim: o zelo pela minha casa me consumirá. Naquele mesmo momento o Espírito Santo falou:
O que te consome? Qual zelo tem te consumido? O zelo pela casa de Deus. Isso é muito importante, isso é muito sério. Qual zelo tem consumido nossos dias? Temos zelo pelas coisas. A casa de Deus é um zelo para você? O pecado, sabe, irmãos, não tem como falar de santidade, né? Estamos falando do primeiro tópico, o ambiente de santidade. Não há como falar de santidade e não citar o pecado. Porque o pecado faz contraste com a santidade. O que o pecado faz? O pecado gera em nós uma consciência maculada. O pecado gera em nós uma consciência maculada. A Bíblia diz para nos aproximarmos de Deus com o coração purificado da má consciência. O pecado gera um ambiente estranho, vocês concordam comigo? Ah, Gustavo, o problema do pecado foi resolvido, concordo com você. O pecado não tem poder de nos condenar mais. Mas ele tem poder ainda de gerar morte no ambiente. Ele tem poder de macular um ambiente. Ele tem poder de gerar um ambiente esquisito, estranho. Não é nada palpável ou físico, mas você percebe algo estranho. Por conta do pecado, uma consciência maculada. Nós precisamos saber qual que deve ser nossa consciência. Que nós somos mais do que vencedores contra o pecado. Essa é a consciência que deve permear nossos dias. Romanos 6, 11 a 14. Vamos ler esse texto. Versículo 11. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Qual uma das primeiras coisas que Paulo fala, quando Paulo está falando da graça para os romanos, qual a primeira coisa que ele fala? Uma das primeiras coisas que ele ensina, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Qual que foi a lógica dos romanos? Ah, então, eu vou pecar mais, para que venha mais graça sobre minha vida. Paulo fala, não, vocês estão doidos? Não, é completamente o contrário, vocês estão mortos para o pecado. É o contrário, vocês estão mortos para o pecado. 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Essa palavra instrumentos no original é armas. Ofereçam vossos membros, vosso corpo, como armas de justiça. Armas contra o pecado, armas contra o mal, armas contra as estratégias do maligno. Amém? Porque o pecado, esse texto você devia decorar. Romanos 6, 14. Por quê? Vamos ler juntos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da graça. Não estás mais debaixo da lei, estás debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre nós. Aí chega o irmão, você chega para o irmão e fala assim, irmão, isso é pecado. Isso é pecado. Ele fala, não, Gustavo, estou na graça. É cego e coxo. Por quê? O que Paulo está dizendo? Se o pecado não tem domínio sobre vós, está debaixo da graça. Mas se o pecado ainda tem domínio sobre vós, está debaixo da graça? Está debaixo da lei. Então quem continua pecando sem parar, quer dizer que não está debaixo da graça. Há alguma lei ainda que o prende. Alguma lei ainda que o prende. Qual que é a lei? Que alguém imputa sobre ele? Não. Lei que ele mesmo imputa sobre si, ou lei que ele imputa sobre os outros. Paulo falou assim, você vai ser medido com a mesma régua que medirdes. Então se alguém está medindo o outro com uma régua de lei, ele está medindo a si mesmo. Por isso o pecado ainda tem domínio sobre ele. Porque está debaixo da lei ainda, e não debaixo da graça. Quem está debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio. Amém? Os seus membros são uma arma para dissipar as trevas. É uma arma atômica nas mãos do inimigo. Faz assim com o seu braço. Diga assim, esse membro é uma arma atômica contra o Satanás. Aleluia. No tabernáculo, os irmãos conhecem átrio, santo lugar e lugar mais santo ainda, santíssimo lugar, santo dos santos. Ou seja, em santidade há um crescimento,
Há um crescimento em santidade, crescemos em santidade. Justiça não. Justiça é um dom. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não será mais justo no céu quanto você é justo agora. Não será. Nós somos justos o suficiente para a nossa alma ser salva. Somos justos. Não seremos mais justos no céu do que nós somos aqui. E justo não é aquele que o pecado foi esquecido. A justiça de Deus é como se nunca houvéssemos pecado. Nossa, isso é bom demais. Porque Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Justificação, somos justos. Ou seja, crescemos não em justiça, crescemos em santidade. Pedro fala que a santificação nos levará a ver a Deus. A santificação nos leva a ver a Deus. Salmos 93:5, coloca para nós, por favor. Maravilhoso. Admirável. Fidelíssimos são seus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Essa palavra santidade aqui no original, ela significa adorno. Adorno. Ornamento. Um enfeite. Então, mudando a palavra, a tua casa convém o enfeite, Senhor, os adornos para todo sempre. A santidade da nossa vida é como se fosse um adorno. Ela é um colar que embeleza nossas vidas. Ela é uma maquiagem para as mulheres. É uma maquiagem que deixa você mais bonita. A santidade é um adorno para as nossas vidas. Embelezamos a casa do Senhor para todo sempre. Salmos 29:2. Honrem o Senhor pela glória do teu nome. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. O valor de alguma coisa é definido pela sua raridade, concordam comigo? Mona Lisa é um valor altíssimo, porque só tem ela. Tentam replicar, tem réplicas, mas Mona Lisa é só ela. Por que o ouro é caro? Por que o diamante é caro? Por que as pedras preciosas são caras? Porque o valor de algo é definido pela sua raridade. Então, quanto mais raro você é, mais valor você tem. Um preço incalculável, você tem um preço incalculável. Porque você é santo. Ah, Gustavo, eu sou santo? Não estou falando que você é santinho, não estou falando que você tem uma auréola para ficar lustrando, ou está criando asa. Eu estou falando que você é separado. Separado. Você não está mais neste mundo, você está estragado para este mundo. Onde esse mundo vai? Quem lembra do Chosen, do começo do Chosen, lá onde mostra os peixinhos indo para um lado e o peixinho indo para o outro? Você é o peixinho que vai para o outro. Aquele peixinho que está indo cinza para um lado fica, esqueci a cor, laranja, fica, e tem uma conversão e volta para o outro. Você é esse peixinho que não segue que segue na contramão do mundo. Amém? O que Deus falou para Adão? Adão, está aqui o jardim. Guarda o jardim. Ambiente. Guarda o jardim. Tem animais selváticos, tem uma serpente que ela é sagaz, que está rodeando o jardim. Guarda o jardim. Mantém o ambiente. Mantém o ambiente, foi o que Deus falou para Adão. Guarda o jardim. Não podemos permitir ambientes com irreverência. Não podemos permitir ambientes com moldes mundanos. Não podemos permitir. O ambiente é santo. Amém? Oh Deus. Santidade. Tem uma coisa que eu vou falar aqui, que eu vou falar à noite, só mais para os jovens. Pegar no pé dos jovens. Santidade não é se afastar das coisas erradas. É se aproximar de Deus. Os irmãos entendem que não é uma lei? Os irmãos entendem que não é uma lei? Santidade não tem a ver com não pode isso, não pode aquilo. Santidade tem a ver com desfrutar da presença do Senhor. Ou seja, quanto mais você desfruta da presença do Senhor, menos você vai querer as coisas que se amodam com o presente século. Então não é no posso ou não posso. Gustavo, posso isso, posso aquilo. Irmão, desfruta da presença do Senhor. E aquelas coisas que teoricamente não podem, você vai se afastar automaticamente. Consequentemente, você vai se afastar dessas coisas. Ninguém vai te dizer se pode ou não pode. Desfruta da presença do Senhor. E você vai ver como automaticamente você vai se afastar das coisas que não agradam o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Quanto mais Jesus, mais beleza dele vista em nós. Mais beleza do Senhor é vista em nós. Segundo ambiente.
Ambiente de oração. Versículo 13, volta lá para nós. Mateus 21, lá no versículo 13. O que Jesus falou? Jesus citou Isaías. Minha casa será uma casa de oração. Oração. Jesus nos ensina a orar no lugar secreto, certo? Fecha a sua porta e entra e ora ao seu Pai que te vê em secreto e em secreto te recompensará. Mas ele nos ensina também algo muito importante, a concordância. Concordância. Quando dois concordarem sobre algo, será ligado nos céus. Olha a importância disso. Estava conversando com o Igor ontem, eu falei para ele isso. Que em algumas conversas eu percebo, estou conversando com o irmão, vamos tomar um café? Vamos conversar? Vamos tomar um café. Aí junta com o irmão, toma um café, o irmão fala sobre as ideias, sobre os planos, sobre o plano de multiplicação de célula, sobre planos de negócio, sobre empreendimentos. Começamos a conversar, uma conversa aparentemente simples. Só que tudo é espiritual para aquele que é espiritual. Então numa simples conversa, se há uma concordância espiritual naquilo, aí poucos dias depois, o irmão fala assim, viu, sabe aquilo que a gente conversou? Aconteceu, está acontecendo, está dando certo. Por quê? Por quê? Coincidência? Não, Jesuscidência. Não é coincidência. Nós conversamos sobre algo, no final da conversa nós oramos, e aquilo vai acontecer, por quê? Há uma concordância espiritual. E não uma concordância natural. Estamos junto. Não, uma concordância espiritual. Uma concordância espiritual não se adquire de forma natural. O que Jesus falou? Se perdoardes do íntimo o seu irmão, do íntimo. Não é tá tudo certo, só ficar tudo bem, só para desamarrar o seu bico. Só estou pedindo perdão só para ficar tudo certo. Não! Perdoardes do íntimo. Do íntimo. Não é só para ficar tudo certo e daqui a pouco vai acontecer de novo. Não, é do íntimo. Então a concordância deve ser espiritual. Diga comigo, a concordância deve ser espiritual. E para haver concordância espiritual temos que ser... Não, ao dedo. Para haver concordância espiritual temos que ser um. E como somos um? Só estamos juntos? Só estarmos juntos? Se temos uma reunião onde não há concordância, logicamente, cada um tem suas opiniões, mas onde há uma concordância espiritual, todos vão concordar com a mesma coisa. Eu gosto lá em Atos, quando estavam reunidos, a Bíblia diz que eles fizeram uma oração em concordância, unânimes, e oraram unânimes. A oração não é pequena, irmãos, a oração é longa. E a Bíblia diz que oraram unânimes. Imagina todo mundo falando a mesma oração no mesmo tempo. Isso é concordância espiritual. Numa reunião onde um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer do outro, o outro quer fazer do outro, não há concordância. Não há concordância, infelizmente. A concordância precisa ser espiritual. Um ambiente de concordância traz portas abertas, foi como eu disse. Um ambiente de concordância, numa simples conversa, onde o Senhor está se movendo, as portas estão sendo abertas. O milagre está acontecendo, porque há concordância espiritual. Coloca para nós. Eu falei Colossenses 3, 13 e 14, eu passei esse? Perdão, não havia passado esse. Colossenses 3, 13 e 14. Vamos ver um sinal de concordância. Capítulo 3, versículos 13 e 14. Eu havia passado antes para cá, esse ano passei. Aleluia. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Na versão NVT diz perfeita harmonia. O amor é o que traz, o verdadeiro amor é o que traz a concordância entre nós. O perdão mútuo, o suportar-vos uns aos outros é o que traz a concordância entre nós. É onde existe um ambiente de milagre e de santidade. Amém? Sobre a oração, meus irmãos, oração traz a realidade de Deus para a terra. Quantos concordam comigo? Que a sua oração tem muito poder porque você é justo. Porque aprove ao Senhor
Aprove ao Senhor trazer as realidades maravilhosas do mundo do Espírito para a terra por meio da oração dos filhos. Por que Deus não faz tudo? Porque Ele deixou esse privilégio na nossa mão, de nós orarmos e as coisas acontecerem conforme a nossa oração. A Bíblia diz, a criação geme, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Por que a criação geme como dores de parto? Por que a criação aguarda a nossa manifestação? Porque os milagres, as maravilhas, o poder de Deus está aguardando para ser liberado por meio da sua oração. Oração. Precisamos orar sobre tudo. Estava numa visita esses dias, a gente ia comer, eu falei assim, vai orar? Já está orado? A Maria falou, oh meu Deus do céu, porque eu orei na frente do anfitrião. Só um momento que eu não estou discernindo direito, mas já está orado? Aí foi terminar a reunião, falou assim, vamos orar? A Maria, não, meu marido é muito espiritual. Mas tem que orar sobre tudo. Temos que orar sobre tudo. Sobre tudo. Gustavo, até eu tenho vergonha de pedir oração na cela pelo meu cachorro que está doente. Peça oração na cela pelo dog. Não tem problema. Peça oração pela nota da prova. Quem é jovem, adolescente, peça oração pela nota. Ah não, o irmão colocou no grupo lá, pede oração pelo câncer de não sei o que das quantas. Coloque embaixo a oração pela sua dor de cabeça, não tem problema. Mas peça oração. Peça oração. Uma coisa que o Tiago costuma falar, que para Deus, para nós, uma dor de cabeça é muito menor do que um câncer. Mas para Deus é a mesma coisa. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que está em nós, para Deus é a mesma coisa curar um câncer do que curar uma dor de cabeça. E a preocupação dele com o filho é a mesma. Ele não quer que nós filhos andemos enfermos. Por isso que ele diz na palavra, Tiago fala, quem está enfermo entre nós, chama os presbíteros para orarem por vocês. Porque Deus não deseja nenhum de nós enfermo. Lá no deserto não havia, quando estavam caminhando no deserto, não havia um enfermo. E eles, nem a sandália deles desgastaram. Olha o cuidado de Deus com os filhos. Deus não deseja nem que sua roupa se desgaste. E muito menos que você vive enfermo. Amém? Glória a Deus. Nossas células, irmãos, devem ser regadas de oração. Nossas células, nossa vida deve ser regada de oração. Devemos orar todos os dias. Todos os dias. Amém? Terceiro, ambiente de poder. Versículo 14, lá de Mateus 21. Ambiente de poder. Aleluia. Ambiente de poder. Versículo 13. O que a Bíblia diz? Vieram com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Curou. Você imagina? Que esquisito o ambiente. Jesus tinha feito tudo aquilo. Jogou a mesa, soltou os animais, expulsou os cambistas. Os fariseus ficaram doidos da vida. Daqui a pouco os enfermos começaram a chegar no templo e Jesus os curou. Que maravilha. Jesus os curou. Ou seja, Jesus fazer tudo aquilo não deixou Jesus menos santo. Ele continuou curando os enfermos. E por que a Bíblia diz? A Bíblia então quer dizer que não chegaram a Jesus naquele momento pessoas que estavam com um problema na coluna, estavam com uma enfermidade séria. Chegaram também. Por que a Bíblia destacou os cegos e coxos? Porque eu entendo que cegos e coxos são as piores travas na alma de alguém. O que a cegueira simboliza na Bíblia? Falta de revelação. E coxo, paralisação, não caminha. Não caminha, não vai para frente, algo paralisado, algo truncado. Algo truncado. E a falta de revelação, que é a cegueira. O que é falta de revelação? Falta de percepção da presença. Falta de honra da presença. É alguém que vive só na teoria. Sabe as coisas na teoria, mas não tem revelação. O filho pródigo, ele sabia que a casa do pai era boa. Ele sabia que o pai era bom, irmãos. O pai do filho pródigo era Deus. Ele sabia que o pai era bom. Ele sabia na teoria que os servos comiam. Só que ele escolheu fugir. Escolheu viver a vida da forma que ele queria. A vida da forma independente. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Teve revelação. Revelação. Ou seja, aquilo que ele conhecia na teoria passou a ser prática na vida dele. Passou a ser prático. Na casa do meu pai o negócio é bom mesmo. Os servos comem, tá tudo bem na casa do meu pai. Eu que estava errado. Caiu em si. Ou seja, você pode chegar para mim e falar assim, Gustavo, esse tipo de erro nunca mais vai acontecer. Mas se você não viu nada no mundo espiritual, provavelmente vai acontecer novamente.
Não teve revelação. Performance não muda ninguém. Performance não muda ninguém. O que muda é a revelação do Senhor. Então, devemos rejeitar uma cegueira espiritual. A Bíblia diz que havia escamas nos olhos de Paulo, e as escamas foram removidas. Paulo via tudo, religiosamente falando, sabia tudo na teoria, achava que estava servindo a Deus. Só que havia escamas nos seus olhos. Faltava-lhe revelação do Cristo. Revelação do Cristo. Transformação acontece quando enxergamos algo. Amém? Paulo diz: sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado nos irmãos. O que Paulo estava orando pelas igrejas? Revelação, que Cristo seja formado logo nos irmãos, porque eu só sei que os irmãos vão começar a melhorar algumas práticas, vão começar a melhorar alguns hábitos, vão crescer como igreja de fato, quando Cristo for formado neles, não quando houver regras sobre eles. Pode ser que haja regras e combinados, só que essas regras e combinados só vão ser cumpridas quando houver revelação. Ambiente de poder, não apenas de cura física. O que eu estou dizendo aqui, que o ambiente de poder, ele traz revelação. E tira as pessoas da paralisia espiritual, que não andam. Quarto ambiente, glória a Deus. Como é que está meu tempo? Quarto ambiente, ambiente de louvor. Versículo 15 a 17. Cadê o Danilo? Vocês podem subir, por favor? Versículos 15 a 17. Aleluia. O que Jesus diz? Aqui no final. Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Os sacerdotes religiosos estavam doidos com Jesus. E Jesus falou isso aí. Vocês não entenderam? O que Jesus citou aqui? Ele citou Salmos 8, versículo 2. Salmos 8, versículo 2. Se quiser colocar para nós. Vamos entender uma coisa muito legal aqui. Muito interessante na palavra de Deus. Salmos 8, versículo 2. Jesus citou esse texto do salmista. Ele citou esse texto neste momento. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos seus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Você percebe uma diferença? Jesus disse assim: vocês não leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Mas o salmo que ele citou diz assim: da boca de pequeninos suscitaste força. Por que Jesus falou diferente? Porque a força para vencer os inimigos vem do louvor. Louvor. Um ambiente de louvor. Um ambiente de louvor, deve haver um ambiente de louvor em nossas casas. Deve haver um ambiente de louvor nos nossos trabalhos. Eu já vi vários testemunhos de irmãos dizendo que o ambiente do trabalho estava ruim. E a pessoa ousou colocar um louvor um pouco mais alto no computador. E todo descrente lá no trabalho. Ele ousou colocar um louvor. E alguém foi tocado. A pessoa chegou e falou assim: eu fui tocado, eu não sei o que está acontecendo, mas deu uma vontade de chorar. Porque o ambiente pesado. Um ambiente pesado. O termômetro fala: nossa, o ambiente está pesado. O termostato fala: o ambiente está pesado. Vamos mudar isso aqui. Acabou. Acabou. Acabou o poder do inimigo. Acabou o poder do inimigo. Basta. O inimigo não vai dominar sobre esse lugar mais. As pessoas vão parar de fazer fofoca nesse ambiente de trabalho aqui. Vão parar de falar mal um do outro. Vão parar de ficar favorecendo uns em detrimento de outros. Aqui vai haver um ambiente onde Deus reina. Vou colocar um louvor aqui, vou colocar um sublime um pouquinho alto aqui no computador. Se vier reclamar, que reclamem. Ambiente de louvor. Um louvor na sua casa. E o que é o louvor, meus irmãos? Na palavra de Deus, na nossa tradução, há muitas palavras no original que são traduzidas igualmente para louvor. Só que no original, o David pode falar com mais propriedade. Quantas? 6 palavras que são traduzidas por louvor.
mais ou menos umas 6 palavras, entre elas Halel, enfim, algumas outras palavras. Uma delas significa louvor que conta os feitos de Deus. Você louvando os feitos e as maravilhas do Senhor. Quais são os ambientes? Vamos lembrar? Primeiro, ambiente de santidade, ambiente de oração, ambiente de poder e ambiente de louvor. Qual que é o louvor que conta os feitos e as maravilhas de Deus? Como que você louva contando as maravilhas do Senhor? Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o Deus que proveu o maná. Ele é o Deus que curou os cegos. É o Deus que levantou os coxos. É o Deus que mede o universo com a ponta dos seus dedos. É o Deus que tem todas as águas da terra na concha das tuas mãos. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo em todos. É o Deus que abre o mar. É o Deus que ressuscita o morto. É o Deus que faz ter filhos a estéril. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o verdadeiro louvor que traz as maravilhas de Deus à existência. Fica de pé no seu lugar. A nossa casa deve ser uma casa de louvor, não uma casa de murmuração, não uma casa de reclamação, não uma casa de gritaria, mas uma casa onde é suscitado o perfeito louvor, onde até as crianças de peito, ouviu, Vanessa? Até as crianças de peito suscitam perfeito louvor. Onde as criancinhas suscitam perfeito louvor, onde a Bíblia diz, onde o Senhor diz: se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Oh, aleluia! Um ambiente de perfeito louvor, onde nós contemplamos as maravilhas do Senhor. Você é uma casa de santidade. Você tem que entender que você não é comum. Você é separado. Aprove ao Senhor, aprove a Deus derramar o sangue do único Filho por você, porque você vale muito. Foste comprados por alto preço, preço de sangue. Você tem um valor imensurável, você é único, você é separado. Você é mais valioso que a Mona Lisa. Você é mais valioso que qualquer ouro que haja na terra. Você é único, você é santo. Você é uma casa de oração. Você traz a essa terra realidades do mundo espiritual. Você traz a essa terra realidades onde você foi abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Essas bênçãos você traz à existência por meio da oração. Por meio da oração. E você é uma casa de louvor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Eu gostaria que você orasse no seu lugar. Você que não veio nesse apelo, gostaria que você orasse. Libere um ambiente de oração. Vocês que estão em família, hoje tem uma mulher do seu lado, abrace a pessoa do seu lado, por favor, e ore. Libere um ambiente de oração. Que não sejam só as pessoas que daqui da frente que estejam liberando esse ambiente. Sejamos todos nós como um corpo, como um, liberando esse ambiente de oração. Ore, 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 comece a orar. Senhor Jesus, Senhor, nós queremos orar por cada uma das famílias, cada uma das famílias aqui representadas, Senhor, pelos meus irmãos. Que haja um ambiente liberado de glória, um ambiente liberado de poder, um ambiente de honra, um ambiente de reverência da tua presença, o ambiente de milagres, onde os milagres acontecem, o ambiente liberado para que a semente fecunde, o ambiente liberado para que a semente se multiplique, o ambiente liberado para que os frutos apareçam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há um ambiente liberado na vida de cada um, onde os milagres dessa semana irão acontecer, onde as portas serão abertas, onde aquele que é coxo será curado, onde aquele que ainda é cego, onde que falta revelação, serão abertos os olhos, onde há escama nos olhos, serão caídas por terra, em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Você consegue dizer no seu lugar, exaltar as maravilhas de Deus? Diga assim para Ele: Senhor, Tu és santo, Tu és digno, Tu és digno de receber honra, louvor, riqueza, majestade, sabedoria, pelos séculos dos séculos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que essa seja a realidade em nossas vidas. Tu és digno de tudo. Você pode repetir comigo? Diga assim: eu sou casa de santidade. Eu sou casa de oração. Eu sou casa de poder. E eu sou casa de louvor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.